Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 6: A Nova Lei do Reino dos Céus. Autor: Pedro Dong. Título da semana 4: Como produzir bons frutos no Reino dos Céus. Sábado. Ler com oração Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A diferença entre o profeta de Deus e os falsos profetas. Hoje veremos um grave alerta do Senhor em Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Nessa porção, o Senhor nos ensina que podemos discernir os falsos profetas por seus frutos. Só descobrimos a espécie de uma árvore quando ela dá frutos. E com relação à palavra profética, acontece o mesmo. Se queremos dar bons frutos, precisamos conhecer a palavra que nos levará a produzi-los. Em Romanos capítulo 12, versículos do 6 ao 8, menciona-se o dom da profecia, o qual significa que o profeta de Deus profetiza quando recebe uma direção vinda diretamente de Deus. Quem ensina deve ensinar conforme a profecia dada pelo profeta que recebeu a revelação direta de Deus. E quem exorta precisa igualmente seguir a palavra do profeta e o ensinamento de quem ensina. Essa é a palavra que ele deve usar para exortar. Tudo tem início na palavra do profeta. Portanto, se quisermos produzir bons frutos, precisamos identificar quem é o profeta. Essa é a razão de Jesus nos alertar contra os falsos profetas. Um profeta verdadeiro que recebe a revelação direta de Deus não tem o direito de falar suas próprias palavras, mas apenas o que Deus lhe ordenar. De tudo o que esse profeta falou e que veio diretamente de Deus e que não quisemos ouvir, o próprio Deus nos pedirá contas. Ele verá se estamos ouvindo e praticando adequadamente seu falar e cobrará isso de nós. Todavia, se o profeta falar algo que Deus não lhe mandou falar, sofrerá as consequências. Assim sendo, como podemos identificar se as palavras faladas por um profeta vêm ou não do Senhor? Pelos frutos. Se a palavra que o profeta falou veio do Senhor, ela se cumprirá. Nesses últimos anos, toda a palavra profética foi cumprida. Graças a Deus, tudo foi potencializado. A colportagem, o Avança Jovem, as conectadas, o trabalho da rede de cuidados, enfim, tudo isso foi potencializado. E hoje estamos ganhando muitos contatos novos por dia. Todos podem sair e pregar o Evangelho. Não importando se somos ou não colportores, todos podemos sair e orar pelas pessoas, fazer a colportagem por hora ou por oportunidade e exercitar nossos dons. Além disso, o Expo Livro foi revitalizado e o Senhor nos presenteou com 3 carretas que têm viajado pelo país. Tudo foi fruto de comunhão e do operar da palavra profética em nosso meio, pois queríamos retomar o encargo do Expo Livro, mas não sabíamos como. Então apareceram 3 carretas com custo muito baixo, que depois de reformadas, entraram em circulação. Isso encorajou os irmãos do Paraguai e da Argentina a também criar seus expolivros. Nos Estados Unidos, compramos um motorhome que está passando por uma pequena transformação e logo começará a percorrer o país. Não podemos perder tempo. O Senhor está voltando e queremos produzir muitos frutos para Ele. Portanto, querido leitor, se a palavra falada pelo profeta não se cumprir, é porque não vem do Senhor.
Jesus aplicou esse princípio no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 36. Os frutos são a confirmação de Deus. O próprio Deus aprovou Jesus e, por meio dele, operou milagres, prodígios e sinais. Esses são os bons frutos que comprovam que a palavra e o profeta procedem de Deus. Os comportores desfrutam da palavra profética e a usam para contatar as pessoas, orar por elas e também para semear os livros que falam sobre o Evangelho do Reino. Isso tudo é o cumprimento da palavra profética. Eles têm muitas experiências de milagres, sinais e prodígios. Muitas vezes encontram pessoas desesperadas em situações de total confusão e a palavra de Deus e a oração chegam na hora certa. Milagres, sinais e prodígios têm acontecido diariamente entre nós. Por isso podemos constatar que essa palavra vem de Deus. Aleluia! Pergunta de hoje: como podemos distinguir entre o profeta que fala genuinamente por Deus e o falso profeta? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.